Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de português, nós vamos falar mais um pouquinho sobre substantivo primitivo, certo? Então, eu quero que vocês peguem o livro. Esse daqui, ó. Gramática e Ortografia de Língua Portuguesa, certo? E vamos abrir lá na página 22. Lá na página 22, nós vamos falar mais um pouquinho sobre substantivos primitivos. Esse é um tema muito importante e tem que ficar muito claro na cabecinha de todos vocês, porque é um conteúdo que agora a gente vai levar para o resto da vida, tá bom? Então vamos lá. Formação dos substantivos. Os substantivos primitivos são os nomes dos seres e das coisas. Vocês lembram que a Pro ensinou para vocês e nós falamos sobre substantivo. O que é um substantivo? Substantivo é a palavra usada para tudo que dá nome às coisas. Então, tudo que dá nome às coisas é considerado um substantivo. Então, por exemplo, caneta. A palavra caneta é um substantivo, porque dá nome a este objeto aqui, ó. Certo? Garrafa. Garrafa também é um substantivo, porque dá nome a esse objeto. Aline também é um substantivo, porque dá nome a um ser, o meu nome. Dentro dessa classificação muito grande de substantivo, nós vamos separar por categorias. Lembra que a Pro ensinou vocês que as palavras também são organizadas, assim como o nosso guarda-roupa. Quando a gente abre o nosso guarda-roupa, a gente sabe onde tem calça, onde tem meia, onde está guardado o vestido, onde está guardado os shorts, porque está organizado. Com as palavras, também funciona da mesma forma. Então, dentro dessa família muito grande de substantivo, nós vamos organizar por categorias. Então, nós já aprendemos algumas delas, né? Substantivo próprio, substantivo comum, substantivo feminino, substantivo masculino. E agora nós estamos aprendendo uma outra organização, que são os substantivos primitivos. Então, o que significa primitivo? Primitivo significa o que veio primeiro. Então, tudo que veio primeiro é o substantivo primitivo. O que vem junto, acrescentado, vai se transformar no derivado. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma caneta. Quando eu digo a palavra caneta, o substantivo caneta, ele é um substantivo primitivo. Mas e se eu disser assim, canetinha? Se eu transformar essa palavra caneta em canetinha, a palavra canetinha se torna derivado desse material aqui, dessa palavra caneta, que é o primitivo, que veio primeiro, certo? Então, vamos ler lá para ficar mais claro. Os substantivos primitivos são os nomes dos seres e das coisas que são formadas sem depender de nenhuma outra palavra. Então, ó, canetinha depende da palavra caneta. Então, da palavra caneta, a gente completa e transforma em canetinha. Então, a palavra canetinha é derivado por isso, porque ela depende de uma outra palavra. Mas a palavra caneta é primitiva, porque ela não depende de nenhuma outra palavra, tá? Ó, aí aqui tem um exemplo. Pedra e flor. Então, a palavra pedra depende de uma outra palavra? Não. E a palavra flor depende de uma outra palavra ou elas são palavras únicas? Elas são únicas, então elas vieram primeiro, elas são as primitivas. Quando os nomes são formados a partir de uma palavra que já existe, são chamados de substantivos derivados. Então, se o nome é formado de uma palavra que já existe, que veio primeiro, ele é derivado dessa palavra. Então, a palavra que veio primeiro é a primitiva
e a que veio depois é a derivada. Então, vamos lá usar esse exemplo que já tem aqui, pedra e flor. Então, a pedra, qual que é a palavra derivada de pedra aqui nesse exemplo? Pedreira. Então, a palavra pedreira depende da palavra pedra para se transformar. Então, pedra é primitivo, veio primeiro, e pedreira é derivado porque veio depois. Floricultura. A palavra floricultura é derivado de flor. Então, juntou flor, cultura. E se juntou, e usou a primitiva flor e com cultura juntou, transformando numa palavra derivada, floricultura, certo? Então, para ficar mais claro para vocês, eu quero que vocês resolvam as atividades da página 22 e da página 23. Enviem para mim a foto para que eu possa corrigir, tá bom? Na próxima aula, nós vamos falar mais sobre os substantivos derivados, para ficar bem claro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, façam as atividades. Qualquer dúvida, mandem para mim via binóculo que eu ajudo vocês, combinado? Então, um beijo e até a próxima aula. Tchau!